Ok, o programa Gente Legal tem a honra muito grande deste convidado que eu recebo aqui. Afinal, a história da Assembleia de Deus do Estado de Goiás se confunde com a história dele. Pastor Abigail Carlos de Almeida, uma história que a gente vai conhecer em 3 quadros aqui no programa Gente Legal, porque o tempo é muito curto para tanta história e tanto aprendizado que nós vamos ter a partir de hoje. Pastor, é uma honra, um carinho muito grande. Obrigado por receber aqui na sua casa para a gente falar um pouco dessa história tão linda do senhor. Obrigado, pastor Paulo. Falar no programa Gente Legal, responder alguma coisa dentro do nosso conhecimento no tocante às Assembleias de Deus no estado de Goiás. A Assembleia de Deus do estado de Goiás começou na década de 30, vindo pelo Antônio Moreira, que veio para Goiânia trabalhar de pedreiro na edificação de Goiânia, que foi inaugurada na década de 34, 24 de outubro de 34. Então Moreira era diácono da igreja de Madureira, ele veio trabalhar de pedreiro. Sim. E iniciou a Assembleia de Deus junto com Goiânia. Junto com Goiânia? Junto com Goiânia. E aonde estava o senhor nesse momento? Nesse tempo eu era criancinha recém-nascida, chegando de Minas Gerais para Goiás. O senhor era criancinha, chegado de Minas Gerais, né? Meu pai... A família do senhor já era cristã? Já, não. Converteu em Anápolis em 42. Sei. Meu pai se converteu no dia 19 de setembro de 42, Assembleia de Deus, como também os irmãos dele, Afonso e vários outros irmãos. Então o senhor já nasceu num lar cristão? Foi. Tinha 10 anos e pouco de idade. Foi dia 19 de agosto. E aí meus avós maldiçoeiros não aceitou que aquela religião não era de Deus. A minha avó chegou a tirar o seio e disse que pelo leite que tivesse mamado naquele seio e não seguisse essa religião do capeta, disseram claramente. Tinha uma resistência. Resistência. Aí, resultado, eles mudaram para o norte, lá para o município de Goiás Velho, os velhos, e deserdou os que eram crentes. Lá colocou as propriedades que eles adquiriram no nome dos 3 novos, que não era crente na época. Então quer dizer que seu pai foi deserdado pelos seus avós? Foi deserdado devido a aceitar a Assembleia de Deus? Foi, deserdaram ele, deserdou os demais crentes também. Colocou a propriedade só no nome dos 3 mais novos. E aí... Mas Deus tinha promessa, longe, longe eu vou salvá-los. E passados 20 anos, houve-se uma tribulação sobre ele, no patrimônio que ele vendeu, e a pessoa era ladrão e pegou um recibo, e quando veio para ele dar outro nome que tinha perdido, ele simplesmente assinou. E eles processaram meu avô como se ele tivesse roubado aquela coisa. Entraram em advocacia. Aí o que acontece? Os filhos não crentes disseram, se o senhor perder a causa, nós matamos o homem. Mas os filhos crentes disseram, se o senhor ganhar a causa, o senhor vai ser crente? Ele prometeu, sim. E Deus entrou em oração e ganhou a causa e ele se converteu também, 20 anos depois. Mas no princípio da Assembleia de Deus, começou ali em Anápolis, foi 2 vertentes da Assembleia de Deus. Uma por Anápolis e outra por Goiânia. Ah, sim. A de Anápolis desceu por direção. E a de Anápolis? É, sim, de Anápolis. Lá de Anápolis veio José Ludovico Teixeira, que veio enviado para Madureira, abriu na Avenida Tiradentes, onde está o Zé Clarismundo. Era um salãozinho bem de frente ali. E quando veio uma moça chamada Matildes, de Madureira, ela tocava acordeão, essa jovem. Ela canta o hino que está gravado até hoje na minha cabeça. Diz assim, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu era menino de 10 anos e pouco, ouvi essa música e jamais esqueci. E a Assembleia de Deus cresceu, levando ali para as séries, que na época iniciou, era Barranca, aquela colônia. Sei. Outro desceu para o Calção de Couro, que era Goianésio. E foi se expandindo pelo estado. A parte de Goiânia desceu com direção a Samambaia, a Itajubá, que era Iporá hoje, na atualidade, e atravessou para Barra do Garça, nessa mesma época ainda. E o senhor presenciando todo esse momento, esse momento que foi onde a Assembleia de Deus do Estado de Goiás cresceu. Expandindo. Então, as convenções, pastor Paulo, foi registrada, todas elas eu fiz parte. A Convenção de Goiás, a Convenção do Mato Grosso, a Convenção de Brasília, Distrito Federal, que não existia Brasília, a Convenção do Tocantins, do Pará Sul e do Pará Norte, do Maranhão e do Amapá. Todas elas eu fiz parte da convenção. Ao registrar as convenções. Mas antes de chegar nessa parte da convenção, até da Assembleia de Deus Famo, a gente queria saber muito da infância do senhor, né? Então o senhor foi criado na igreja aos 10 anos, o senhor participou ali daquele momento
com a juventude? Tinha eventos naquela época, pastor? Os jovens faziam eventos? O jovem ficava debaixo das árvores, pastor Paulo. Na escola dominical, o povo ficava no salãozinho e botava as crianças para fora. A escola foi porque não tinha uma sala para os jovens. Especialidade para o jovem. Inclusive, um dia eu estava lecionando, eu tinha menina ainda. O senhor chegou a lecionar então para os jovens? Lecionei. É isso que a gente quer sobre saber, Samuel. E quando passava um da minha faixa etária, montado a cavalo, eu chamei ele, veio e aceitou Jesus. Hoje é meu concunhado, José Manuel Rodrigues. Olha ele era só. menino que eu ganhei para Jesus. E o senhor foi consagrado a diácono, a presbítero? Diácono de 18 de maio de 56. 56? É. A presbítero, 6 de agosto de 61. E a evangelista, 3 de maio de 64. Que memória! E a pastor, 5 de maio de 1970. Essas são as minhas consagrações. E quando o senhor se consagrou a pastor, o senhor já era no Ministério Fama? Já era presidente de campo. Presidente de campo de Itaguaru? Mas não tinha então o Ministério Fama ainda? Não tinha não. O Ministério Fama foi de 83 para cá. Olha, nosso tempo esgotou por essa primeira parte. Falamos dessa história, como surgiu a Assembleia de Deus no estado de Goiás, e com certeza vocês viram que essa pessoa aqui, que memória que o senhor tem, é fantástico isso. Aprendemos muito e vamos continuar aprendendo. Eu continuo com o programa Gente Legal, mas no próximo programa nós vamos dar sequência a essa história, que ainda vamos chegar já no Ministério Fama em 83. Vamos continuar com o programa Gente Legal, a gente volta já já.